Olá, querido, querida, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sônia Fiuza, mais uma vez, chegando-me até você, dentro do nosso projeto de incentivo à leitura da Palavra de Deus, projeto que tem como alvo, como objetivo, que você que está diante das mensagens passe a gostar da Bíblia, passe a se interessar pelo que a Bíblia oferece, amém? Que você sinta o desejo de saber o que é que acontece desde que Deus criou todas as coisas, porque desde o livro de Gênesis, Deus nos tem deixado saber tudo quanto Ele já fez. Amém? Em nome de Jesus, que você se interesse, que eu tenha um tijolo que seja, uma pedrinha que seja, na construção, na edificação da sua vida espiritual, que eu possa ser tida e vista por Deus como alguém que coopera com o Evangelho de Cristo Jesus, que tem o poder de transformar as vidas. Amém? Nós hoje estamos, mais uma vez, dentro da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, de onde temos extraído palavras que têm a função, o objetivo de mostrar que alguém conta conosco, né? O apóstolo Paulo estava preso e ele contava principalmente com Deus para que ele pudesse contar com as pessoas que estavam do lado de fora da prisão. Amém? Eu espero em Cristo que essa leitura mexa com o seu coração, que essa leitura mude o rumo da sua vida, como um certo dia eu tive o rumo da minha vida mudado, porque eu ouvi falar de algo referente à Bíblia Sagrada, não é? Eu fiquei sabendo como é que foi que aconteceu para que a Bíblia fosse impressa pela primeira vez no Brasil. E eu fiquei assim admirada e eu fiquei apaixonada desde ali, desejosa de conhecer aquele livro que se apresentava tão importante e por isso era tão combatido. Amém? Ele é um dos livros mais lidos, ele é o livro mais lido, mais comprado mundialmente falando, né? Ele não é um livro qualquer, efetivamente. Mas, acima de tudo, ele é um livro espiritual. É um livro que contém a palavra de Deus, aquilo que Deus fala à sua criação. E eu busco estimular nas pessoas o reconhecimento de que, primeiro, elas são criaturas de Deus. Deus criou todas as pessoas, assim como criou todos os demais seres vivos, né? Deus criou os céus, as estrelas, a areia da praia, as águas, a luz, criou tudo, absolutamente tudo. Não há nada vezes nada do que a gente vê, do que a gente não vê, que não tenha sido criado por Deus. Então, o nosso trabalho visa estimular as pessoas a verem isso, o poder de Deus, verem Deus, né? Eu gosto muito do Salmo 19, que eu vou aqui compartilhar com você. Se você nunca ouviu, se você nunca leu, que você leia um salmo lindo que diz sobre isso, né? Ele fala a respeito dessa coisa da criação, do poder da criação de Deus, o que a criação faz, né? O que a criação faz. Ali não está falando de seres humanos, né? E se ali que não eram seres humanos havia uma obra sendo feita, imagina nós que somos seres humanos e que não deveríamos nos colocar para fazer, né? Que foi o que me aconteceu diante daquela história sendo contada de rejeição, né? Em que empresas viraram as costas para um grupo que não estava pedindo esmola, que não estava pedindo, olha, nos cedam o parque gráfico de vocês, não, eles iriam pagar, né? Graças a Deus, Deus é rico, Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata que há na terra. A Bíblia diz em Apocalipse que no céu as ruas são de ouro. Se Deus criou todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas, conforme está escrito no Salmo 24, né? Do Senhor é a terra e tudo quanto nele se contém. Então, todo o ouro que há na prata é efetivamente de Deus, toda a prata, todo o ouro que há na terra pertencem a Deus. Então, Deus é rico, não haveria condição daquelas pessoas
se dirigirem aos parques gráficos para pedir para imprimirem a Bíblia de graça. Não, de modo algum. Eu até gosto muito, né, das passagens da Bíblia que mostram homens de Deus que tiveram a oportunidade de fazer coisas e eles se recusaram a fazer de graça. Né? Por exemplo, Abraão, quando a sua esposa Sara faleceu, ele foi comprar o Monte Macpela e ali o dono daquele lugar não queria vender, ele queria dar para Abraão, e Abraão queria homenagear a Sara, sua esposa, e ele não aceitou. Ele disse: me diga qual é o preço e eu vou pagar. Não é? Quantas pessoas na Bíblia Sagrada mostram isso? O próprio rei Davi, numa situação em que o povo estava sendo vitimado por uma praga essa que havia surgido entre o povo por causa de um pecado que o rei Davi havia cometido, e ele foi ali na eira de Araúna, e lá chegando, ele precisava daquele lugar para poder oferecer um sacrifício a Deus. E Araúna virou para ele e disse que era de graça. Se não, de graça não. Não quero oferecer a Deus nada que não me custe alguma coisa, nada que não me custe algum esforço, né? Então, nós temos vários testemunhos, vários exemplos na Bíblia Sagrada dessa condição de pessoas desejarem oferecer para Deus. Não é permitir que alguém ofereça no lugar delas. Essa era a diferença entre Caim e Abel, porque Abel ofereceu a Deus uma oferta que lhe custava muito, porque ele ofereceu o melhor do seu rebanho, né? Ele ofereceu o bezerrinho, né, que não tinha defeito, que não tinha problema nenhum. E o outro, Caim, não se esforçou, não fez nada, vezes nada, para agradar a Deus, não é? Ele fez de qualquer jeito, e por conta de fazer de qualquer jeito, ele não agradou a Deus. Então, nós temos esse exemplo, né? Mas o Salmo 19 fala dos elementos que Deus criou que fazem isto que nós deveríamos fazer espontaneamente, né? Como eu estava falando dos parques gráficos, eles poderiam, alguém dentre os que foram consultados, dizer: não, eu faço questão de ceder o parque gráfico para poder imprimir a primeira edição da Bíblia. Mas, ao contrário, eles fecharam as portas. Porém, um parque gráfico, que foi o parque gráfico do Grupo Jornal do Brasil, ofereceu. Está aqui, pode usar à vontade. Aleluia. Né? É muito lindo, eu gosto muito de lembrar disso. E foi isso que me moveu a aceitar Jesus verdadeiramente e a aceitar o desafio de ser pregadora do Evangelho, né? Porque não é exatamente assim uma tarefa muito fácil de se executar. A gente nem sempre fala o que as pessoas querem ouvir, o que quando ouvem elas gostam, né? Mas a gente está falando em o nome do Senhor dos Exércitos. Salmo 19 fala assim, olha: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia em uma extremidade dos céus, e até a outra extremidade vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa.
Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me, Senhor, das que me são ocultas, também da soberba. Guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Esse foi o rei Davi falando, não é? E dizendo o que acontece com os elementos que estão no céu, elementos que servem a Deus. Amém, querido, querida? E hoje nós queremos continuar falando sobre essa perspectiva que o apóstolo Paulo nos deixa nesse primeiro capítulo da sua carta aos Filipenses. Ele fala, conforme eu venho dizendo nas últimas mensagens, não é? Ele fala sobre a vinda de Jesus. Ele não se furta a falar da vinda de Jesus, mesmo estando ali no calabouço, aonde ele poderia se sentir abandonado por Deus, aonde ele poderia fazer algum tipo de reflexão e achar que ele era louco, que ele não deveria estar naquela condição. Gente, eu, na qualidade de um procurador de Estado, ganhando um alto salário, com toda a pompa e circunstância, aqui amarrado, aqui preso por algemas, aqui sendo açoitado, com as minhas costas feridas, com a possibilidade de um vírus entrar na minha pele, acessar os meus ossos, a minha corrente sanguínea. Ele não fez nenhuma conjectura desse nível. As conjecturas de Paulo eram: vocês têm que amar ao Senhor, vocês têm que pregar o Evangelho, vocês têm que anunciar a Jesus Cristo, vocês têm que ser irrepreensíveis, conforme ele diz. Mas antes de dizer, nós vamos fazer a leitura com a qual nós damos formato ao nosso projeto de incentivo à leitura da Palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça junto comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, irmãos, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes, para serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, amados, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor pelas minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, que me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre,
também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário que eu permaneça na carne. E convencido estou disto, de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não apenas de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu combate. Amém? Eu vou começar por esse final. Neste final, o apóstolo Paulo fala assim: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Né? O apóstolo está dizendo, olha só, queridos, eu estou aqui na cadeia fazendo o meu papel de apóstolo. Eu estou fazendo aquilo para o que eu fui chamado. Vocês estão fazendo aquilo para o que vocês foram chamados? Eu disse a vocês que é fiel aquele que começou a boa obra em vocês. Ele vai completá-la até o dia de seu Filho Jesus, o dia do arrebatamento, quando seremos retirados com força daqui deste lugar, antes de perecermos, junto com os que não creem, junto com os que não aceitam o presente de Deus, que é o seu Filho Jesus, e o sacrifício, o culto que Jesus fez lá na cruz do Calvário, entregando-se em nosso lugar. Eu tenho falado para vocês, eu tenho falado que pessoas decidiram pregar o Evangelho sem sentir medo. Eu tenho falado para vocês do gozo, da plenitude do Espírito Santo. E então, vocês estão combatendo junto comigo o mesmo combate? Ou vocês estão combatendo um combate diferente? Sabe, querido, querida, nós precisamos pensar nisso, né? Nós vemos que há mártires, há muitas pessoas morrendo por causa do Evangelho. Ainda hoje nós sabemos disso, né? O apóstolo Paulo não foi o único a sofrer pela causa do Evangelho de Cristo Jesus. Nós sabemos que Bíblias foram queimadas, sabemos que cristãos foram queimados em fogueiras, cristãos foram oferecidos a leões em arenas, né? Tudo isso no nosso século, né? Tudo isso muito pertinho do nosso tempo. Então, nós não estamos em condição de dizer que esse evangelho que nós lemos, que o que lemos e sabemos da Escritura é coisa que remonta a 4.000 anos, a 5.000 anos ou muito mais do que isso. Não. É coisa muito próxima de nós. Pessoas estão sendo castigadas porque aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pessoas estão mudando de uma casa do dia para o outro, porque passaram a ser perseguidas em razão de declararem que são de Cristo. Existe uma história já antiga, né? Não tão antiga, mas antiga, de um casal de missionários que trabalhava com os índios e ali teve a oportunidade de ver uma menina, uma criança com uma doença na cabeça, e aquele casal trabalhou para que aquela criança, e obviamente trabalhou junto aos pais da criança, né, que eram índios,
para que aquela criança tivesse a oportunidade de ser atendida por médicos e ter a cura, ter o acerto daquele problema, não é? E as pessoas caíram de pau em cima desse casal, não é? Então, nós sabemos que verdadeiramente, e até hoje, não é fácil falar a verdade, não é fácil falar de Jesus, não é? E isso, obviamente, a gente, quando vai ler a biografia do Senhor Jesus, a gente vê que ele não era politicamente correto. A gente vê que ele falava o que era necessário falar, né? Por exemplo, ele entrou em Samaria. Samaria era uma cidade onde haviam todos os tipos possíveis e imagináveis de religiões, de crenças. E ele chegou àquele lugar onde era necessário que ele passasse, não é, conforme está escrito na palavra, e os discípulos, para não atrapalhar, foram, né, divinamente atraídos para um supermercado para comprar comida. E então Jesus teve a liberdade de se aproximar de uma mulher e levantar aquela mulher, no meu modo de ver, é isso, como a primeira missionária, a missionária em Samaria. Aquela mulher foi usada como mestre de cerimônias, vamos chamar assim, para que pessoas daquela cidade fossem ouvir o Messias, fossem conhecer o Messias. Porque Samaria era, óbvio, um reduto de judeus, né? Ali, em sua maioria, eram judeus. Judeus que liam as Escrituras e que esperavam o Messias. E então, ela ali estava e estava atenta, eu diria isso. Porque se estivesse desatenta, quando Jesus falou com ela para que ela fosse buscar o seu marido, e ela disse, eu não tenho marido, e o Senhor Jesus disse para ela, disseste com verdade, porque já tiveste 5, e este que tens agora não é teu marido. Não sei se ela vivia junto com ele, ou ela tinha um relacionamento com um homem casado. Mas Jesus foi no âmago do ser daquela mulher e falou daquilo que talvez fosse o maior incômodo da vida dela. E ela ouviu aquilo e ela foi adiante, foi convidar os seus amigos para uma campanha evangelística do Senhor Jesus. E eles voltaram e no final eles disseram, não é mais pelo que ela está dizendo que nós cremos porque temos ouvido e vimos que este aí é o Messias. Amém? Então, nós temos esta condição na palavra de Deus, do Senhor Jesus falar a verdade e a verdade libertar. Ali em Samaria, no meio de tantas crenças, né, como se diz, né, que todos os caminhos levam a Deus e não é verdade, ali talvez tenha começado isso, né, tantas crenças. E o Senhor Jesus vira para ela e diz, a salvação vem dos judeus. Né? Ele poderia, se fosse politicamente correto, não tratar desse assunto com ela, deixá-la na ignorância, deixar aquela cidade na ignorância, nas trevas, não é? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ali ele estava se anunciando, se apresentando, como aconteceu, Lucas 18 fala isso, né? Quando o Senhor Jesus aparece por Jericó, ele passa por Jericó, e um certo homem chamado Zaqueu, ele vai até Jesus, porque ele também esperava ver Jesus, saber de Jesus, ele esperava o Messias. Ele estava à espera do Messias, é Lucas 19. Ele estava à espera do Messias. E ouvindo todos os feitos de Jesus, ele imaginou que aquele pudesse ser o Messias. E então ele decidiu comprovar.
ele decidiu chegar mais perto. E não só isso, vendo as suas limitações, ele decidiu se esforçar para que as suas limitações não o impedissem de ver a Jesus. Então ele subiu num sicômoro, ou seja, subiu numa árvore, e do alto da árvore ele tinha uma visão privilegiada e ele via Jesus. Então, querido, querida, o apóstolo Paulo, nessa nossa leitura que estamos fazendo, né, do seu primeiro capítulo da carta aos Filipenses, está falando com aquelas pessoas, né, aqui no verso 30, mais do que isso, eu vou ler desde o versículo 27. Ele instrui aos crentes da cidade de Filipos: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou eu indo ver-vos, ou eu estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Como faz falta esta palavra hoje em dia, não é? Como faz falta? Porque parece que Cristo está esfaqueado, né? E cada um está com um pedaço do Evangelho, cada um está com um pedaço do Cristo que nós deveríamos pregar, um só. O Cristo que vai voltar para buscar a sua igreja. O Cristo que tem uma igreja. O Cristo que tem mandamentos. Amém? O Cristo que tem um povo que se chama pelo seu nome. Amém? Cristo a quem ele protege, um povo a quem ele protege, um povo pelo qual ele intercede. Amém? Então o apóstolo Paulo está falando lutando juntos pela fé evangélica e não lutando contra a fé evangélica, não falando mal uns dos outros, não desejando a derrocada, a derrota, o extermínio daquela obra que foi iniciada, né? É muito importante nós pensarmos nesse versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Estamos vivendo, querida, por modo digno do Evangelho? Estamos podendo ver Jesus voltar? Será que vamos subir? Será que estamos desejando subir? Ainda tem isso. Será que estamos desejando subir com Cristo? Encontrá-lo nos ares? Será que acreditamos, continuamos a crer? Que o Senhor Jesus falou, né? Porventura, o Filho do Homem achará fé quando voltar? Será que seremos aqueles que estarão firmes, de pé, na presença do Filho do Homem, esperando ser falado o seu nome para poder subir? Ou estaremos, léguas de distância do Evangelho? Estaremos léguas de distância da possibilidade de ser arrebatados. Será que sentíamos vergonha do Evangelho? Será que sentimos vergonha de Jesus? Será que queremos alguma coisa com Ele? Será? Ele está dizendo aqui: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo sabia o que era viver por modo digno do Evangelho de Cristo. O apóstolo, com toda a sua pompa e circunstância, poliglota, tinha todos os benefícios antes até conhecer Jesus, mandava e desmandava, mas estava ali preso em cadeias, era açoitado, era tido por louco, né? Quantas coisas o apóstolo não passou? Mas todas essas coisas juntas dão a ele a condição de dizer: eu vivo por modo digno do Evangelho a que fui chamado para pregar, para anunciar, para fortalecer. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma. Como uma só alma significa sem divisão. Eu sou de Paulo,
eu sou de Silas, eu sou de Pedro, eu sou de João. Não, Cristo não está dividido, amados. Eu sou da denominação assim, da denominação assado. Não, lá no céu não haverá isso. Não haverá placas, não haverá CNPJ. No céu haverá arrependidos e trabalhadores. Se aqui na terra nós somos preguiçosos, dificilmente estaremos no céu, aonde certamente haverá bastante coisa para fazer. Eu só não sei dizer quais coisas são, mas certamente teremos bastante coisa para fazer. Eu gosto muito quando Jesus diz, né? Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Senhor Jesus chama pessoas comprometidas com o trabalho. O apóstolo Paulo era essa pessoa. Mesmo preso em cadeias, ele estava trabalhando pelo reino de Cristo Jesus, a ponto de dizer, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Ora, eu estou daqui da cadeia, mas eu estou sabendo que vocês não estão se intimidando com o que as autoridades fazem para calar a voz do Evangelho. Precisamos pensar nisso. Agora é hora de pensar nisso, queridos, queridas. Talvez a gente leia a Bíblia, aí só nem vou ler mais, que a Bíblia é aquilo que está ali. Só que a Bíblia, ela vai, não vou dizer que se atualizando, mas os tempos vão passando e nós vamos vendo que ela já anunciava o que nós estamos vivendo agora, não é? Ou o que acontecia lá no passado também acontece agora. Mas a Bíblia não está caduca. Ela nunca caducou, nunca vai caducar. Então, aqui nós temos um alerta, que em nada estejais intimidados pelos adversários, porque efetivamente o Evangelho de Jesus tem adversários. Não prossigamos vivendo na ilusão, na ignorância de que o Evangelho não tem adversários, porque isso não é verdade. Não prossigamos na mentira, a mentira de que o Evangelho é água com açúcar, é sombra e água fresca, que o Evangelho é para nos trazer roupas, carros, casas, emprego, para nos trazer viagens, nos trazer poder, nos trazer, enfim, coisas grandes. Amém? Sejamos simples como as pombas, mas sejamos também prudentes como a serpente. Essa é a palavra de Deus para hoje. E aqui ele diz, porque o que para os adversários é prova evidente de perdição, porque os adversários pensam assim, vamos matá-los, e eles vão morrer, acaba a história. Só que os adversários não sabem que nós temos a redenção, nós ressurgiremos dentre os mortos, viveremos para sempre com Deus. Nós, querido, querida, sabemos o final de tudo. O adversário não sabe. A mente do adversário é desse tamanho, mas nós temos a mente de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. E fechando, ele diz, porque vos foi concedida a graça, é graça, de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Tenhamos em mente isso, que o Evangelho não é sombra e água fresca. O Evangelho é luta, sim, porque é luta espiritual. É luta espiritual. Amém? O inimigo é espiritual, mas ele usa as coisas visíveis. Mas se nós nos aliançarmos às coisas visíveis, achando que não há por trás delas coisas invisíveis, não seremos e não poderemos ser considerados dignos do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu vou orar em nome de Jesus Cristo. Papai, louvo e engrandeço o teu nome, te exalto, te bendigo, te louvo por tudo quanto o Senhor tem feito, pelas tuas instruções, pela ajuda que o Senhor tem dado a todos quantos
entendem que é necessário ter a tua ajuda para prosseguir nesta terra, para transitar por este mundo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não foge, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa à própria sorte. O Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada pelo teu cuidado, obrigada pela intercessão do Senhor Jesus Cristo e obrigada pelo consolo do teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a pessoa que está diante desta mensagem neste momento. Ó Deus, fala com ela, que seja o Senhor a falar com ela e não eu. Fomenta no coração dela o desejo de estar protegida debaixo das tuas asas, guardada pelo teu Espírito, salva pelo sangue de Jesus Cristo, que o Senhor enviou à terra para nos remir e nos perdoar. Provoca nela, Senhor, arrependimento pelas suas obras mortas e provoca nela, Pai, o desejo de ser um verdadeiro cristão, servo do Deus Altíssimo, filho do Deus Eterno, criação de Deus. Obrigada, Pai, pela vida dessa pessoa, que eu a abençoo agora. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, tenha compaixão de ti e te dê a paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique na paz, querido, querida, em nome de Jesus, e até a nossa próxima mensagem, aonde estaremos já na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e você tire bastante proveito dessas nossas mensagens. E você a compartilhe, tá bom? Pode compartilhar à vontade, caso você tenha se sentido abençoado, abençoada por elas, por Deus, através delas. Tchau, tchau.